gostaria também de trazer um assunto que me deixou perplexa essa semana. Nós tivemos aqui a aprovação de uma lei que foi muito importante, e é muito importante nos dias de hoje, que foi a Lei Agatha Félix, garantindo prioridade de investigação em casos de assassinatos de crianças e adolescentes. Foi uma luta muito árdua, e a Agatha Félix, precisamos lembrar, foi a menina, uma criança de 8 anos, assassinada numa ação policial no Complexo do Alemão. Fizemos a lei, nomeamos como Agatha Félix e trazemos a responsabilidade, inclusive, de ser implementada em diferentes casos. Por exemplo, deputado Yuri, essa lei foi implementada no caso do assassinato daquela criança, o menino Henri. Toda vez que o delegado era perguntado, ele dizia, não temos prioridade de investigação, porque tem uma lei que diz sobre prioridade de investigação. No caso do menino Henri, teve a prioridade. Mas no caso de tantas outras crianças negras, pobres, que morreram nas favelas, não houve prioridade de investigação. Mas aí a gente teve, senhor presidente, uma ação muito contundente do Núcleo de Defesa das Crianças e Adolescentes no Tribunal de Justiça, apresentando para o governador do Estado o prazo de 60 dias para que pudesse articular um programa para que esta lei fosse, de fato, executada e viabilizada no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O que fez o governador do Estado? Entrou com uma ação querendo questionar a decisão do Tribunal de Justiça em favor da Lei Ágata. Ora, estamos falando de uma lei que o próprio governador sancionou e que ele mesmo, diante de uma ação em que é quase autoculpabilidade, porque se ele não quer investigar como prioridade assassinatos de crianças e adolescentes, o que a gente vê nas ações policiais, onde crianças e adolescentes pretos morrem, é o governo não querendo se responsabilizar e sequer investigar como prioridade, para a gente saber da onde que partiu aquele tiro de fuzil que atingiu aquela criança. Então, a gente está falando aqui, de novo, de um debate seríssimo. O que queremos, senhor presidente, é investigação. O que queremos é resposta. Se o senhor não quer nos dar resposta diante de um assassinato de uma criança e um adolescente, o que esperar de um governador como esse? Então, é importante levantar aqui os dados árduos, né, do Rio de Janeiro. De acordo com a ONG Rio de Paz, esse ano é o maior número contabilizado em 16 anos, repito, em 16 anos de registros, nós temos o Rio de Janeiro, o maior número de mortes de vítimas de crianças e adolescentes até 14 anos por arma de fogo. Isso não é um mero detalhe. A gente está, em 16 anos, nós somos o recordista, nesse ano, de assassinatos de crianças e adolescentes. Ao todo, os dados da ONG Rio de Paz já contabilizaram 104 vítimas fatais entre crianças e adolescentes até 14 anos. A grande maioria morta pela suposta bala perdida. O engraçado é que essa bala perdida, o engraçado não, o trágico, o absurdo, é que essa bala perdida só encontra o corpo negro, só encontra o corpo pobre, às vezes dormindo dentro de casa. Então, não existe bala perdida no Rio de Janeiro. Ela tem endereço certo. Vão ser na juventude negra, pobre e favelada. E aí, os dados do Instituto Fogo Cruzado contabilizaram 625 crianças e adolescentes baleados nos últimos 7 anos. Desses, 281 foram mortos e 344 ficaram feridos. São números absurdos. E a gente não pode achar natural a frieza desses números. Porque aqui se tratam de vidas, de famílias inteiras que foram destroçadas numa lógica perversa e violenta, de lógica de operações policiais cotidianas, lógica de uma ação que supostamente, numa lógica de guerra, que opera basicamente pelo confronto.
e não pela prevenção do confronto, e não pela investigação ou pela perícia, para que a gente evite que haja confrontos. Então, é uma lógica falida no estado do Rio de Janeiro, e a gente está vendo aqui, por esses dados, e todos os dias, mães de crianças negras chorando a sua perda aqui nos jornais e nas televisões todos os dias. E aí, em meio a esse contexto, a gente viu o governador do estado recorrer da decisão da Justiça para não cumprir com a Lei Agatha Félix, que garantiria a prioridade de investigação em casos de assassinatos de crianças e adolescentes. Isso é absurdo, isso é desumano, isso demonstra a incapacidade do governador de se sensibilizar com a dor dessas mães, com a dor dessas famílias que perderam os seus filhos e que não têm uma resposta contundente da Justiça do Estado. Então, a gente teve uma vitória com a manutenção dessa prerrogativa que o Tribunal de Justiça colocou na tramitação de procedimentos investigatórios que apure e responsabilize os crimes cometidos contra a vida de crianças e adolescentes no estado do Rio de Janeiro. A despeito do recurso do governador contra a decisão do Tribunal de Justiça, que já determinava o cumprimento dessa lei, a Justiça manteve o entendimento de que, em até 60 dias, o governador Cláudio Castro deve criar um plano de cumprimento da Lei Agatha Félix no âmbito do estado do Rio de Janeiro para que tenha investigações em casos de assassinatos de crianças e adolescentes. Precisamos reafirmar a necessidade do compromisso de todas as instituições no cumprimento da Lei Agatha Félix. Precisamos cobrar uma ação célere da Polícia Civil, do Ministério Público e do Sistema de Justiça para a apuração desses crimes contra crianças e adolescentes. A Lei Agatha Félix precisa ser cumprida. O Estado precisa ter compromisso com a garantia da vida e dos direitos humanos. Queremos, senhor governador Cláudio Castro, as nossas crianças e adolescentes vivos. Muito obrigada, senhor presidente.